Eu quero compartilhar uma palavra que Deus já tem ministrado ao meu coração. Temos lido um pouco e pesquisado um pouco sobre a vida de Davi e temos tirado pedras preciosas e coisas práticas que nós podemos vivenciar, que nós podemos experimentar no nosso dia a dia através da palavra de Deus, através das experiências da vida desses personagens bíblicos que foram homens segundo o coração de Deus. O próprio Davi, Deus chega e fala: achei a Davi, o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E toda a história de Davi, nós podemos extrair princípios e verdades para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Mas um dos princípios fortes, que Deus deseja que eu e você usufruamos, possamos usufruir, chama-se relacionamentos. Relacionamento. Quando nós pensamos em relacionamento, vem à nossa mente família, namorado, marido, filhos, igreja, escola. São muitos os relacionamentos que nós firmamos ou que nós temos no caminhar da nossa vida. São muitos os amigos, pessoas próximas, aonde você inicia um relacionamento, aonde você se entrega, aonde há uma cumplicidade e aquilo marca de repente uma história da sua vida. Uma história da sua vida. O título da minha mensagem: o amor de um amigo. O amor de um amigo. A Bíblia fala muito sobre relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Mas no nosso dia a dia são muitas. Nós tem amigo de tudo quanto é jeito. Tem amigo de todos os momentos da nossa vida. Nós temos amigos. Nós temos amigos de infância. Nós temos amigos no colégio. Nós temos amigos na faculdade. Amigos de futebol. Amigos que se encontram de repente uma vez na semana. E nós vamos ter algo em comum, uma bola. E ali nós nos relacionamos. Damos canelada um no outro. E tal, e depois, durante a semana, muitas vezes nem contato nós temos, nem um telefonema nós temos, mas é uma amizade em comum ao futebol, em comum a determinado momento. Amigos de rua, amigos da vizinhança, amigos na cidade onde nós fomos criados, onde nós criamos, crescemos, amigos na igreja, amigos. E é interessante que cada pessoa que faz parte da sua vida, muitas vezes, dentro do projeto e plano de Deus para você, para mim, esses amigos são amigos mais chegados do que irmãos. E que tem um papel fundamental de muitas vezes nos alavancarmos ao propósito de Deus. Dificilmente você alcançaria o propósito de Deus, dificilmente as promessas do Senhor estariam alcançando você se essas pessoas não tivessem sido colocadas por Deus na sua vida. Se essas pessoas não tivessem sido orientadas por Deus em determinado momento da sua vida, aonde aquela pessoa, de repente hoje você já nem se relaciona mais com ela, ou ela mesmo nem existe mais, até já morreu, mas você sabe a importância daquele tempo, você soube usufruir da importância daquele tempo e daquele relacionamento de amizade, de companheirismo, de estar lado a lado. Em algum momento aquela pessoa te ajudou de uma forma, de outra, financeiramente, através de um conselho, através de um pastoreio, através de uma influência, não importa, no contexto profissional, no contexto matrimonial. Puxa vida, se não fosse o meu amigo, eu não teria conhecido a minha esposa. Se não fosse o meu amigo, eu não teria conhecido a minha esposa. Puxa vida, agora essa não estava programada, sabe? Essa não estava programada. Porque a Rosana era a namorada do melhor amigo meu. Um amigo. Um amigo. De um amigo meu. Mas depois eles desmancharam e Deus, aprove ao Senhor, nos relacionarmos. Estamos há 35 anos juntos. É interessante. Pessoas que de repente você já nem tem mais contato, você já nem tem mais
link, não tem mais, sabe? E amigos. Você poderia ter 5 mil amigos no Facebook. Você pode ter 5 mil, 10 mil amigos no Facebook. Mas você sabe quais daqueles verdadeiramente teve uma influência do desenvolvimento da sua vida, do seu caráter, sabe? Pessoas que impactaram, pessoas que fizeram diferença. Contatos no celular, inúmeras conversas no WhatsApp. Muitas pessoas bloqueiam, né? Ei, você quer ser meu amigo? Ah, tá bom, nós vamos fazer um grupo aqui de amigos, tá bom? E você põe 1 ano de silêncio. Você escolhe lá a opção 1 ano de silêncio. Esse pessoal não para de mandar negócio, não para de mandar, e sabe, mas existem pessoas que são direcionadas por Deus, e Deus coloca no nosso caminho, num determinado momento, numa determinada etapa, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. São poucos que permanecem ao nosso lado. Desses muitos amigos que vêm e passam desde a nossa infância, são poucos aqueles que ainda permanecem, ou ainda que nós temos relacionamento. Eu me lembro na infância, eu fui criado no meio de japoneses. Meu avô morava ao lado de uma casa de amigos japoneses. E nós tínhamos amigos, o Chon, o Kiyoshi e o Seiji. Chon, Kiyoshi e Seiji. Eles trabalhavam numa feira, né, vendendo verduras. E era uma festa em cima do caminhão. Nós atravessávamos o portão e estávamos ali, e, sabe, no furô. Muitas vezes eles só tomavam banho de furô, não tinha chuveiro na casa deles. E nós tomávamos banho naquele furô e comia também o feijão doce, né? O feijão doce. Como que é o nome? Manju, isso aí. Né? E situações que marcam, mas hoje já não fazem mais parte do nosso dia a dia, do nosso roteiro, da nossa vida. Mas algumas pessoas são pessoas especiais que Deus coloca na sua vida para você alavancar-se e alcançar o propósito de Deus. Para que você usufrua da vontade de Deus. É imprescindível. Deus se revela a pessoas, Deus se revela a gente e manifesta-se através dessas pessoas, para que você alcance o todo, para que você tenha sucesso, para que você cresça, para que você avance, para que você alcance o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. O amor de um amigo. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 16. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Naquele dia, de uma forma tão especial, de uma forma sobrenatural, de uma forma divina, houve uma amizade, iniciou-se um relacionamento forte entre Jonatas e Davi. Jonatas foi tão tocado de uma maneira sobrenatural por Deus, entendendo o propósito de Deus para aquele momento, e vendo quem era Davi e aquilo que Deus fez através de Davi. Davi tinha acabado de vencer Golias, derrotado Golias, e com isso o povo de Israel todo foi vencedor, vencendo os filisteus. Jonatas tirou a sua capa, tirou o seu manto que estava vestindo. Jonatas era filho de Saul, Saul rei de Israel. Jonatas era o sucessor legal de Saul para o trono de Israel. Ele tinha por direito sanguíneo, ele era o filho de Saul, de herdar o trono de Israel. E ali ele toma uma atitude na frente de todo mundo, ele tira a sua capa e dá a sua capa para um menino ruivo, um menino bonito, de boa aparência, com menos de 20 anos.
ele toma uma atitude publicamente, diante do seu pai, diante das pessoas que estavam ali. E a capa representava o quê? Representava autoridade. Autoridade, poder. Ele tinha uma influência de governo, de influência na nação, por ser sucessor de Saul. E não só isso, ele era também um guerreiro. Jonatas era um guerreiro. E além da capa de autoridade, ele deixa também sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Eu posso vendo ele tirando e fazendo um embrulho e dando de presente, reconhecendo sobre a vida de Davi a unção de Deus. Sobre a vida de Davi, a unção de Deus. Nós conhecemos a história que antes desse momento, Davi já tinha sido ungido por Deus. Davi já tinha sido ungido por Deus. Deus mandou Samuel na casa de Jessé, para que entre os filhos de Jessé fosse derramado óleo sobre a cabeça de um dos filhos de Jessé. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel pediu para que Jessé trouxesse todos os seus filhos, e Jessé não trouxe Davi. Davi ficou, ele era o menor dos seus irmãos, ele ficou cuidando das ovelhas no pasto, na fazenda. E quando Samuel olha para o irmão mais velho de Davi, um guerreiro, um valente, Samuel se deixa ser enganado pela aparência. E Deus vem e fala ao seu coração: não olhe aquilo que você vê, eu olho o coração, não é este, não é este, não é este, não é este. Terminaram todos os irmãos, não tem mais nenhum. Não, nós temos um sim, mas por que você não convidou? Não, mas ele é o menor de todos. E trouxeram Davi, e ali foi derramado o óleo sobre a cabeça de Davi. E daquele momento em diante, Davi ocupou o cargo de rei de Israel? Não, Davi voltou para os seus rebanhos, voltou para os rebanhos do seu pai e continuou fazendo aquilo que ele sabia fazer, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. E aqui Jonatas reconhece essa unção. Isto é algo sobrenatural já, sabe? Esse link, essa identificação entre o coração de Jonatas e o coração de Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Ele foi promovido. Davi já tinha estado no palácio, Davi já servia a Saul tocando harpa, mas a partir do momento da derrota sobre Golias, Davi recebeu alguns benefícios. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças de alegria, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. As mulheres não participavam da batalha, as mulheres ficavam em casa. E quando ficaram sabendo das boas novas, das notícias que Israel tinha derrotado os filisteus, elas saíram dançando, louvando, adorando ao Senhor. O texto continua: as mulheres dançavam e cantavam, e Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e com esse cântico, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes para não ser morto. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora o Senhor estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença
e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Davi tinha êxito, Davi tinha sucesso em tudo aquilo que ele realizava. Ele se destacava, ele se diferenciava. As pessoas o elogiavam, as pessoas, viam o diferencial de Davi dos demais valentes, inclusive do rei Saul. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. E assim Davi, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, ele veio de um contexto humilde, sem riqueza, sem bens materiais. Davi foi conquistando o seu espaço, servindo a Deus, servindo a Saul. Servindo a Deus, servindo ao rei. Quando Davi venceu Golias, foi Israel que venceu Golias. Davi não trouxe a honra para si. Davi fazia parte daquele exército, e ele se sentia parte daquele exército. E ali, ele estava sendo usado para o estabelecimento do reino dos céus. Ele sabia e tinha no seu coração: eu um dia serei rei. Eu um dia estarei governando. Mas ele não ficava maquinando de como isso vai acontecer. Como que de repente eu tenho que tirar Saul? Se ele está tentando me matar, eu vou dar um jeito e vou matá-lo. Vou fazer uma rebelião e vou destruí-lo. E assim eu vou me apossar do reino, de uma maneira mais rápida. Não. Davi, direcionado pelo Espírito de Deus, sabia cada momento, cada situação. E a partir desse momento, a vida de Davi não foi mais uma vida tranquila. Saul começou a perseguir, começou a tentar de todas as formas destruir, matar. Por quê? Como que se encontra o coração de Saul? Como que se encontrava o coração de Saul? Nós vemos aqui relacionamentos. Num determinado momento, Davi se dispõe em ajudar o exército de Israel. Saul não sabia quem era Davi. Todo mundo achava que aquilo seria uma loucura. Mas quando Davi teve êxito, teve sucesso, as pessoas começaram a olhar para ele de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Inclusive Saul. Saul já tocava a harpa. Saul era um serviçal. E muitas vezes Saul nem olhava para o rosto de Davi, nem sabia quem era Davi. Mas os resultados, quando ele dedilhava aquela harpa ali, eram um resultado de libertação, da manifestação da presença de Deus no palácio, no aposento de Saul. Aqui nós temos 3 personagens. Saul não soube lidar com o sucesso de Davi. Saul não soube lidar com o sucesso de Davi. Nós muitas vezes temos amigos, temos pessoas, e muitas vezes nós não sabemos lidar com o sucesso das outras pessoas. O sucesso muitas vezes de outras pessoas nos impede muitas vezes de se prosperar, de crescer. O sucesso de outras pessoas, muitas vezes, o sucesso daquela pessoa é o projeto de Deus para Deus me alavancar ao propósito dele. Muitas vezes eu tenho sido usado como canal para levar uma pessoa a ter sucesso, para levar uma pessoa a alcançar muito mais daquilo que eu tenho alcançado. Muitas vezes Deus te usa você, usa a mim, para que nós sejamos esse canal, esse instrumento de Deus para alavancar as pessoas à vontade de Deus. Mesmo que essas pessoas se destaquem mais do que a gente. Mesmo que essas pessoas sejam visíveis mais do que a gente. Mesmo que essas pessoas. Saul não soube lidar com essa situação. Saul, ele teve medo. A Bíblia diz que Saul, ele teve medo. Medo do quê? Da perda do reino. Esse cara está ganhando, esse menino está ganhando o coração de todo mundo. Já ganhou o coração do exército, ganhou o coração das esposas agora. Só de ouvirem falar dele, sabe, elas estão cantando, estão elevando o nome dele. E aquilo surgiu um ciúmes, surgiu uma inveja.
Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Eu estou em perigo e você tem medo. O perigo qual era? De alguma forma, Davi me tirar do reino. De alguma forma, Davi se levantar contra mim, mas antes que isso aconteça, eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. E ele fez várias tentativas. E aquele medo no coração de Saul foi se transformando numa obsessão, ao ponto de que ele movimentou todo o exército para perseguir a Davi. Outro contexto, inveja, um sentimento de inferioridade e de desgosto diante do sucesso, do êxito e felicidade do outro. Não só medo, mas inveja. Ele era rei, ele não precisava ter inveja de Davi. Mas a Bíblia diz que quando ele viu aquelas pessoas, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse espírito maligno de inferioridade, de desgosto diante do sucesso e o êxito e a felicidade dos outros tomou conta do coração dele. E também um sentimento de cobiça do brilho e da prosperidade alheia, ciúmes, medo de perder alguma coisa. E tudo isso começou a tomar conta do coração de Saul. E ele foi maquinando para que de alguma forma ele pudesse destruir a Davi. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, 55 a 58. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner, o comandante do exército, respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai deste menino, quem é o pai daquele rapaz. Irmãos, Davi já tocava harpa para Saul. E de repente aqui, Davi não era visto. Davi não era observado. Davi era um serviçal. Davi muitas vezes era desprezado até mesmo por aquilo que ele fazia. E de repente, quando Saul viu a atitude desse menino, quem é esse? Não sabiam, nem o comandante sabia. O comandante tinha acesso livre aos aposentos, à casa do rei, ao palácio do rei. Descubra. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Davi veio diante do rei, veio diante do exército, com a cabeça de Golias. Como um troféu. Mas dentro do coração de Davi, aquilo era uma soberba, aquilo era uma arrogância? Não. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele tinha convicção de que aquela vitória, não só sobre Golias, mas todos os filisteus, vinha do Senhor. E não era com as armas naturais, mas sim com as armas sobrenaturais, aonde ele obteve a vitória. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Assim como meu pai é teu servo, eu também sou teu servo. Estou aqui para servir você, ó rei. Com essa turbulência toda, Saul tentou de todas as maneiras destruir Davi. Mas Deus colocou no caminho de Davi um amigo. Deus colocou no caminho de Davi um amor de um amigo. E uma amizade incondicional, uma amizade divina, uma amizade providencial para o estabelecimento do reino de Deus e da vontade de Deus sobre a nação de Israel. Deus colocou Jonatas no caminho de Davi.
Deus colocou Jonatas para proteger Davi de Saul e das suas artimanhas, das suas maluquices, das suas estratégias. O texto está em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 7. 1 Samuel 23, a partir do versículo 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi, e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou a Deus: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus, responda-me. Nós oramos porque sabemos que Deus ouve e responde às nossas orações. E Davi tinha esse relacionamento com Deus. E Davi orava, e Davi usava dos sacerdotes, da sua cobertura, para clamar a Deus, para receber de Deus as estratégias, até mesmo estratégias de fuga. Eu estou numa cidade onde tem portas, onde eu estou trancado aqui dentro, não tem como sair. Senhor, me responda, me dê resposta. E o Senhor disse: ele virá. O Senhor disse: ele virá. Saul virá. Saul virá a Keila. Saul vai destruir a Keila. E Davi continua. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Tudo contrário. Todas as circunstâncias contrárias. Ele virá e os cidadãos vão entregar você. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Olha só, eles saíram e ficaram andando sem uma direção definida, sem um objetivo, sem um alvo, sem uma estratégia. Mas eles tinham que fugir das garras de Saul. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha, deixou de ir até a Keila, aquela cidade. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Sife. Dia após dia, Saul o procurava. Dia após dia, Saul procurava. Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Aquelas situações, aquelas oposições, aquelas lutas, aquela maquinação para destruição estava sob o controle e o domínio de Deus. Olha a partir do versículo 15. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sive, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Deus levanta pessoas ao nosso lado para nos fortalecer. Deus levanta pessoas e usa pessoas ao nosso lado em determinados momentos da nossa existência, da nossa vida, do nosso ministério, do nosso trabalho, sabe? Do propósito de Deus para nos fortalecer. Deus usou Jonatas e o ajudou a encontrar forças em Deus. Forças em Deus e nas promessas de Deus. Ou seja, Jonatas conhecia as promessas de Deus e a unção de Deus sobre a vida de Davi. Não tenha medo. E ele traz uma palavra de ânimo, ele traz uma palavra de esperança. Não tenha medo das circunstâncias. Você está como nômade, vai para um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro. Você não firma raízes, porque existe uma grande perseguição sobre você. Existem situações onde você não tem possibilidade de criar raízes. Mas fique sabendo de uma coisa: o Senhor está com você.
Fique sabendo de uma coisa: Deus tem levantado pessoas para te fortalecer. Deus tem te levantado pessoas para abrir os teus olhos, para fortalecer que o Senhor está contigo, para te ajudar nesse momento de fuga, nesse momento muitas vezes de desespero. Não tenha medo, disse ele. Meu Pai não porá as mãos em você. O meu Pai não vai tocar em você. Deus tem me usado dentro do palácio para descobrir, para ouvir as estratégias de Saul, para que Saul não toque em você. E Deus tem me colocado ao seu lado. Mas de que forma Deus colocou Jonatas ao lado de Davi? Olha o texto. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Vamos ler de novo? Jonatas falando para um fugitivo. Jonatas falando para um soldado da guarda real. Jonatas falando para um menino, para um jovenzinho, Jonatas reconhecendo a unção de Deus, a separação, o chamado de Deus sobre a vida daquele menino. E Jonatas vira para aquele menino e fala: você será rei de Israel. Você vai governar. Você vai governar no lugar do meu pai. Você vai governar no meu lugar. Porque é Deus quem te escolheu, é Deus quem te usou. Por isso eu estou aqui para te proteger, para cuidar, para te ajudar, para que a tua fé, a tua confiança não seja desfalecida. Creia nas promessas do Senhor, creia naquilo que Deus tem reservado para você. Ele te dará infinitamente mais. E eu serei o segundo. Irmãos, nós já conversamos sobre isso. Quem que quer ser vice? Quem que quer ser vice? Vamos ter um campeonato mundial. Vamos ter o campeonato de futebol agora. Campeonato de futebol agora. O mundial. Vai ser aonde? Vai ser Rússia. Estou bem por dentro. Vai ser na Rússia. Vai ser na Rússia. Quantas seleções estão se preparando há anos? Investimento altíssimo, altíssimo, altíssimo. Só pelo fato de algumas seleções se classificarem, elas já se consideram privilegiadas. Mas muitas vezes, a medalha de prata, o vice-campeonato, é desprezado por muitos times de futebol. Com desdenho. Com desdenho. Quem quer ser o segundo? Quem quer ser o segundo? Muitas vezes no contexto profissional, num contexto de hierarquia. Eu quero ocupar o teu cargo. Olha, se prepara, eu vou ocupar o teu cargo. Aconteça o que acontecer, eu vou tirar, eu vou maquinar, eu vou fazer, eu vou montar uma para ti, eu vou puxar o teu tapete. Essa mentalidade é uma mentalidade mundana, diabólica. Diabólica. Para destruir, para matar, para roubar. Para roubar. E no coração de Davi, Davi estava muito tranquilo com relação a quem ele era e aquilo que Deus já tinha prometido com relação à sua vida. Mas Jonatas, ele poderia ser o aliado do seu pai e destruir Davi. Porque na sequência, quem seria o sucessor? O próprio Jonatas. E ele declara que você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Por isso o medo, por isso a inveja, por isso os ciúmes. Porque ele sabe disso. Ele sabe que Deus é contigo. Ele sabe que tudo aquilo que você põe as mãos prospera. Ele sabe. E eu vou te proteger. Eu vou cuidar de você. E todas as estratégias e maquinações, eu estarei te protegendo. Esse é o coração de Jonatas. Jonatas ajudou a Davi a encontrar forças em Deus. Você será rei e eu lhe serei o segundo na hierarquia. Vimos o coração de Saul, vimos o coração de Jonatas e agora vamos ver o coração de Davi. O trono seria conquistado de forma legítima
Davi não estava montando uma estratégia para usurpar, para roubar o posto que já lhe era por direito. Davi não maquinava uma rebelião. Davi não maquinava uma rebelião. Davi não fomentava nos soldados, não ganhava o coração dos soldados para si, para tirar Saul do trono. Davi não fazia isso. Davi era um homem íntegro. Davi era um homem leal. Davi era um homem honesto. Davi era um homem fiel a Deus e a Saul. A Deus e a Saul. Se precisasse morrer por Saul, Davi estava pronto. Tanto que Saul já tinha feito algumas artimanhas nesse sentido. Enviou Davi à frente da batalha para guerrear contra os filisteus. Para guerrear contra os filisteus. Ele vai morrer. E Davi venceu em nome de Deus e em nome de Saul. E trouxe vitória. Trouxe vitórias. Saul pediu a ele: ei, me vê sem prepúcio dos soldados filisteus. E aí eu te darei, você se tornará meu genro, eu te darei a minha filha para você se casar. E ele foi à guerra, não trouxe 100, matou 200 filisteus. Matou 200 filisteus, porque tudo aquilo que ele fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E no texto de 1 Samuel capítulo 24, você está comigo? Você está comigo? Samuel capítulo 24, versículos 1. O coração de Davi. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Pode imaginar a cena? Saul, com um exército poderoso, 3.000 dos melhores soldados, sabia em que região que Davi estava, e cercou aquela região. E Saul deu uma dor, uma cólica, e precisava de um lugar, né? Sozinho, onde os soldados não estariam juntos, onde seu escudeiro não estaria junto. Era algo muito privativo. E ele encontrou uma caverna, e ele entrou dentro dessa caverna. Só que Davi e os soldados de Davi estavam no fundo dessa caverna, escondidos. E o texto nos diz, eles disseram, Saul entrou para fazer suas necessidades, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Versículo 4. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. É esse o momento da vitória. É esse o momento de estabelecer o meu governo. É esse o momento de eu me levantar como rei de Israel. E os soldados estavam todos empolgados. Davi, o homem está sozinho. Só me dá uma ordem que eu vou lá e mato ele e pronto, e acabou-se. E depois nós saímos e liquidamos com o povo que está lá fora. Mas então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso. O coração de Davi, vingança, mal por mal. Ele não quer o meu sucesso, ele quer a minha destruição. Eu vou pagar mal com mal. Deus, eu quero trazer abominação sobre o meu patrão. Eu quero trazer, Senhor, a tua ira sobre o meu patrão, sobre a minha família, sobre isso, sobre aquilo. Não. Depois que Davi foi e cortou, Davi nem tocou nele, cortou a ponta do manto. A Bíblia diz que o coração dele se condoeu em remorso. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele,
pois é ungido do Senhor. É ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Que Deus me livre de intentar algum mal, maquinar algum mal dentro do meu coração, ter algum pensamento contrário àquilo que Deus ungiu, àquilo que Deus separou, àquilo que Deus chamou. Foi Deus que colocou Saul. Senhor, eu me submeto à tua vontade, ao teu tempo, Senhor, aos teus desígnios. Senhor, me levantaria eu contra o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna, gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Ele se humilhou, ele se prostrou. Hoje, ó rei, pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Eu não me levantarei contra o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para que esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal, ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti, como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm coisas ímpias, pois isso não levantarei a minha mão contra ti. O coração de Davi. O coração de Saul: medo, inveja, ciúmes. O coração de Jonatas: um coração rendido à vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus seja contrária à sua vontade, não vou reinar, você vai reinar. Você é o rei, eu serei o segundo na sua vida. Eu serei um instrumento para te levar ao sucesso. Eu serei um instrumento de Deus para proteger você. Eu serei um instrumento de Deus para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na sua vida. E para que isso acontecesse, Saul e Jonatas tinham que sair de sintonia. Tinham que morrer. Tinham que morrer. E um pouco para frente, numa grande batalha, nós sabemos que tanto o pai quanto o filho morreram na mesma batalha. Na mesma batalha. E quando Davi ficou sabendo, Davi convocou aquelas dançarinas, aquelas mulheres. Davi convocou os instrumentistas e fez uma grande festa. Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Equipe de louvor. Cântico de lamento de Davi por Saul e Jonatas. Cântico de lamento de Davi por Saul e Jonatas. Houve um cântico de lamento aonde todos ouviram, aonde todos viram o amor que Davi tinha pelo seu rei Saul e pelo seu amigo Jonatas. Olha o texto, 2 Samuel capítulo 1, 2 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 17. Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá e o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassá. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, mas que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos.
ó colinas de Gibeoá, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo, mas as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou a espada de Saul, sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados. Saul e Jonatas, muito amados. Nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel, chorem aquele que a vestia de rubros ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Nós estamos falando de um amor de um amigo. Isso é possível. Deus levanta nos nossos caminhos, na nossa vida, pessoas. E Deus usa essas pessoas para que você alcance o propósito de Deus, a vontade de Deus. Usufrua disso. Não olhe para as pessoas do seu trabalho, não olhe para as pessoas da sua cidade, não olhe para as pessoas da sua família como inimigos. Como inimigos. Que o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Que o amor e a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Porque é essa a vontade de Deus para nós. É essa a vontade de Deus para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como o Pai me amou, assim eu vos amei, diz Jesus. Permaneçam no meu amor. Nós só podemos amar uns aos outros porque nós somos amados do Pai. E a Bíblia diz, não amarmos apenas os nossos amigos, mas amarmos até mesmo as pessoas que nos perseguem, os nossos inimigos. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja uma alegria completa. Alegria completa, quando nós temos em nós o amor de Deus, através de Jesus Cristo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros como eu amei. Amem-se uns aos outros. Doem-se uns pelos outros. Dedique-se uns aos outros. Estamos retornando aos grupos familiares. Você que tem nos visitado, você que tem caminhado conosco, a manifestação desse versículo, ela é real e verdadeira nos grupos familiares, aonde nós vamos nos relacionar, aonde nós vamos estar juntos, aonde nós vamos compartilhar as nossas necessidades, aonde nós vamos estabelecer os nossos alvos, aonde alguém vem para nos ajudar em Deus, nos fortalecer em Deus. Quando nós estamos, sabe, com a nossa fé abalada, quando as situações estão nos abatendo, sabe, nós temos um ombro amigo, nós temos um amigo, nós temos pessoas que não querem o nosso interesse, não querem se aproximar da gente por aquilo que a gente pode oferecer, mas por aquilo que você é. Por aquilo que você é. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aqueles que dá a sua vida pelos seus amigos. O que Jonatas fez? O que Jonatas fez? Você vai reinar, e tudo que está ao meu alcance para fazer, tudo que me está ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. E para ele reinar, ele precisava morrer. Quem é que deu a vida por você? Quem é o nosso melhor amigo? É um amor incondicional. É um amor verdadeiro.
é um amor leal, é um amor fiel, é um amor honesto, é um amor sincero. Sinceridade é sincera. Não é aquele amor que de repente você vai se relacionando e a cera vai caindo, mas não era o que eu pensava. Não, este é o amor de Deus por nós, e Deus coloca pessoas leais, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras ao nosso lado, para nos alavancar ao propósito de Deus, por mais que o tempo seja curto com essas pessoas. Por mais que o tempo seja curto com essas pessoas. Mas Davi alcançou, e Jonatas teve uma influência grande para que Davi pudesse governar. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Sabe qual é o nosso fruto? Amar pessoas. Se aproximar das pessoas. Investir nas pessoas. Se relacionar com as pessoas. Sem interesse nenhum. Com a única motivação: Senhor, eu estou me aproximando dessa família, eu estou me aproximando dessa pessoa com um único propósito, Senhor. Existe um propósito lindo, maravilhoso na vida dessa pessoa, Senhor. Usa-me como canal, como instrumento, para que essa pessoa seja amada, Senhor, e cumpra, Senhor, o propósito da sua existência na terra. Não é bom estar só. Não é bom estar só. É muito bom ser igreja com você. Eu tenho me sentido fortalecido, eu tenho me sentido protegido, eu tenho me sentido amado. Em cada momento, em cada etapa, em cada convivência, em cada relacionamento, em cada investimento. Porque a Bíblia diz que é dando que você recebe. Você é um instrumento de Deus. Você é uma dádiva de Deus. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Não sabemos por quanto tempo, mas o tempo que você está aqui, você será selado, marcado, e vai alcançar muito mais daquilo que nós temos alcançado. Através de um relacionamento leal, através de um relacionamento sincero, através de um relacionamento verdadeiro, através de um relacionamento com temor a Deus. Com temor a Deus, por aquilo que Ele é e por aquilo que você representa para Deus. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Por isso você está nessa noite aqui. Por isso Deus está ministrando ao seu coração. 3 diferentes atitudes de corações. O coração de Saul, o coração de Jonatas e o coração de Davi. E o seu coração? É um coração segundo o coração de Deus. É um coração que tem agradado a Deus. E por isso você está recebendo essa palavra de incentivo, de ânimo, de esperança. Não fique sozinho. Procure seu líder de grupo familiar. Procure seus pastores. Tivemos um tempo muito grande de recesso. Estamos com saudades de estarmos juntos, compartilhando de casa em casa, Comunhão Cristã Aba são grupos familiares. Esse tempo de celebração é um tempo onde nós oferecemos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Mas o tempo onde nós nos mostramos, onde nós tiramos as nossas máscaras e mostramos verdadeiramente quem nós somos e daquilo que nós precisamos, é onde recebemos o apoio, a ajuda das pessoas, nos fortalecendo, nos motivando, nos ensinando, para que juntos possamos exaltar e glorificar o nome de Deus, que está acima de todas as coisas.